O experimento russo do sono. Imagine um experimento científico tão sombrio e perturbador que seus detalhes ficaram ocultos por décadas, até surgirem como uma lenda urbana aterradora na era digital. O experimento russo do sono, um dos relatos mais bizarros e assustadores que circulam pela internet, é uma história de terror envolta em mistério, loucura e perversidade. Mas o que exatamente aconteceu naquela câmara isolada na década de 1940? O que levou 5 prisioneiros a um estado de insanidade tão profundo que desafia qualquer compreensão da mente humana? Neste vídeo, você vai descobrir todos os detalhes sobre esse caso perturbador que circula entre populares da web. Vamos explorar cada fase desse sinistro experimento, desde sua concepção e os horrores vívidos pelos prisioneiros, até os segredos mais obscuros por trás do colapso físico e mental daqueles que ousaram desafiar os limites do sono. Prepare-se para uma jornada perturbadora, que pode mudar para sempre da maneira como você enxerga a necessidade de dormir, e a loucura que pode emergir da privação total de sono. O cenário: a União Soviética dos anos 1940. O enredo desse experimento se passa no contexto da União Soviética durante os anos de 1940, em meio à tensão crescente da Segunda Guerra Mundial e à paranoia interna de um regime autoritário. É uma época marcada por um clima de medo, controle e experimentações secretas em busca de avanços científicos que poderiam garantir vantagens militares. Embora não haja evidências concretas de que esse experimento tenha de fato ocorrido, a história se desenrola de forma tão visceral e detalhada que parece real o suficiente para suscitar dúvidas e arrepios. O governo soviético, desesperado para encontrar uma maneira de superar seus inimigos, decidiu realizar um experimento que poderia mudar a guerra a seu favor. O objetivo era testar os efeitos de uma substância experimental que manteria os soldados acordados por longos períodos de tempo, sem os efeitos debilitantes da privação de sono. Imaginem as vantagens: soldados que não precisam dormir, capazes de lutar por dias a fio, sem nunca se cansar. Se isso fosse possível, o equilíbrio de poder nas batalhas poderia mudar drasticamente. Foi com essa premissa que 5 prisioneiros políticos foram escolhidos como cobaias para um experimento ultra-secreto, prometidos com liberdade caso sobrevivessem ao teste. Esses homens foram trancados em uma câmara hermeticamente fechada, onde seriam expostos a um gás especial que os impedia de dormir. O que parecia uma simples experiência científica, no entanto, rapidamente se transformou em um dos mais horríveis relatos de manipulação humana e colapso mental. O início do experimento. Primeiros dias na câmara. No início, tudo parecia sob controle. Os prisioneiros, embora ansiosos, estavam fisicamente alegres e mantinham conversas normais uns com os outros. Havia câmeras e microfones instalados dentro da câmara para que os cientistas pudessem monitorar tudo o que acontecia. Uma janela de vidro espessa permitia que eles observassem o comportamento dos homens sem interferir diretamente. Além disso, a câmara tinha recursos mínimos: camas, livros e comida suficientes para a duração do experimento. Os prisioneiros estavam cientes de que, se conseguissem ficar acordados por 15 dias, seriam libertados. Nos primeiros dias, os prisioneiros mostravam sinais típicos de privação de sono. Eles ficaram cada vez mais irritáveis e tensos, mas isso era esperado pelos cientistas. Conversas cotidianas se transformaram em discussões, e havia uma crescente sensação de paranoia. Porém, nada fora do comum para uma situação de confinamento extremo. Mas as coisas mudaram drasticamente quando eles chegaram ao 5º dia. Os prisioneiros conseguiram exibir comportamentos erráticos, como sussurrar para os microfones, dizendo coisas sem sentido e parecendo falar com algo que não estava ali. As câmeras mostraram que eles estavam caminhando pela câmara de maneira descoordenada, como se estivessem em um estado de semiconsciência. A privação de sono estava começando a cobrar um preço mais alto do que os cientistas haviam previsto. O experimento, entretanto, continuava. Os primeiros sinais de loucura, o declínio rápido entre o 5º e o 9º dia, o comportamento dos prisioneiros se deteriorava rapidamente. Um deles começou a gritar incontrolavelmente por horas a fio, até que suas cordas vocais se romperam. Apesar do caos, os outros prisioneiros não reagiram aos gritos. Ao invés disso, prosseguiu sussurrando palavras incompreensíveis para os microfones. O mais perturbador foi o momento em que eles começaram a demonstrar sinais de automutilação. Os prisioneiros arrancaram suas próprias unhas,
esfregando a pele até causar ferimentos graves, e até mesmo mutilando suas genitálias. No 10º dia, a situação havia se tornado completamente insustentável. Os prisioneiros cobriram as janelas com folhas de livros rasgadas e suas próprias fezes, impedindo que os cientistas encontrados observassem diretamente o que estava acontecendo dentro da câmara. O silêncio total tomou contato com o ambiente, exceto pelos ocasionais sons abafados de passos ou murmúrios captados pelos microfones. Preocupados com a segurança dos prisioneiros, os cientistas interromperam o experimento. A abertura da câmara. O horror revelado quando os cientistas finalmente abriram a câmara no 15º dia. O que retornou dentro era inimaginável. 3 dos 5 prisioneiros estavam mortos, com sinais claros de automutilação extrema. Partes de seus corpos foram arrancadas, e parecia que eles foram canibalizados em algum ponto. Os 2 prisioneiros sobreviventes estavam em um estado de loucura total. Suas expressões verbais não mostraram nenhum traço de humanidade, apenas desespero e insanidade. Os cientistas procuraram remover os sobreviventes da câmara, mas resistiram violentamente. Eles gritaram e lutaram para permanecerem dentro, como se tivessem se tornado dependentes do gás que os mantinha acordados. Quando questionado sobre o que havia acontecido dentro da câmara e por que eles se mutilaram naquela forma, o prisioneiro respondeu com um sorriso perturbador: "Nós somos você. Somos uma loucura que existe dentro de todos vocês, esperando para ser libertada. O que vocês reprimem diariamente, nós vimos e libertamos." Essas palavras finais ecoam na mente de qualquer pessoa que ouve essa história, indicando que o verdadeiro horror talvez não fosse a privação de sono em si, mas o que o sono impede que a mente veja. O impacto psicológico e a lenda, o experimento russo do sono, não é apenas uma história assustadora sobre um experimento científico que deu errado. É uma reflexão sobre os limites da mente humana e os perigos da privação extrema. Embora a ciência moderna não corrobore essa história, o medo de que ela instiga seja palpável. A ideia de que há algo profundamente perturbador que reside na privação de sono, uma forma de loucura incontrolável, um terror psicológico que só pode ser contido pelo sono, é um conceito que assombra a imaginação de muitos. Além disso, o contexto histórico sombrio da União Soviética dos anos 1940, com seus experimentos secretos e atmosfera de paranoia, confere à história uma aura de verossimilhança. Mesmo sabendo que essa história se popularizou como uma ficção perturbadora feita para entreter e assustar, sua construção detalhada, os comportamentos grotescos e os elementos psicológicos profundos criam uma narrativa que transcende a linha entre o real e o imaginário. Refletimos sobre como histórias como o experimento russo do sono permaneceram populares, explorando o medo humano mais profundo, o medo do desconhecido e da própria mente. O que aconteceria se fossemos obrigados a ficar acordados por dias, semanas? O que o cérebro humano pode esconder e o que acontece quando ultrapassamos nossos limites? Por que sentimos tanto terror em pensar no que habita em nossas mentes quando o sono é negado? Este vídeo não apenas narra uma história assustadora, mas também levanta questões filosóficas e psicológicas. Afinal, o que há de real nesse medo? Será que a privação de sono pode realmente liberar uma forma de loucura escondida nas profundezas de nossa psique? Ao final, você terá muito mais que uma história de terror na mente. Terá questões perturbadoras sobre os limites da ciência e da humanidade. E aí, curtiu o vídeo? Já se inscreveu no canal? Não? Então clica aqui embaixo e dá essa força. Vem fazer parte da nossa comunidade. Olha, sempre rola um comentário divertido. Compartilhe suas ideias e bora trocarmos uma ideia. Cada inscrição é um poderoso obrigado pra gente. Clica no sininho para ficar por dentro das novidades. Você não vai querer perder nada, né? Valeu por assistir e muito obrigado por se inscrever.